Olá, Gabriel Pacheco por aqui e espero que todos vocês estejam bem. Hoje é a última parte dessa série de 3 conteúdos que falamos sobre o propósito. Primeiramente trouxemos a ideia do mandamento do amor, um propósito fundamental estabelecido por Cristo nas nossas vidas para estar acima de tudo, de todas as nossas ações. Depois nós falamos sobre definição de propósito e também a importância de se estabelecer um propósito para guiar as nossas vidas, guiar o nosso ministério e principalmente nos ajudar a gastar e investir os nossos recursos e energias de forma sábia. Antes de entrar no conteúdo de hoje, eu queria fazer uma pequena observação. Muitas vezes nós tratamos a nossa vida de forma dividida, criamos barreiras entre a vida cristã e as outras áreas da nossa vida, família, casamento, trabalho ou mesmo um hobby. Quando na realidade nós devemos ser somente um, precisamos ter somente uma vida, seja no casamento, seja na igreja, seja no ministério ou seja na sua carreira profissional. Não sei se vocês já ouviram aquela velha piada que os pregadores quase sempre fazem, do crente agente secreto. Aquele crente que não mostra ou não conta para ninguém que ele é crente, que ele se transforma em crente a 100 metros da igreja. Só que se a gente analisar bem no fundo, isso pode ser bem pior, porque às vezes as pessoas sabem que você é crente, as pessoas já sabem que você tomou essa decisão de seguir a Deus, você dá às vezes lições de moral, você coloca ali uma mensagem bonita na Páscoa, no Natal, sempre levando essa mensagem de cristão. Só que no fundo, no seu trabalho, as pessoas veem mais uma pessoa com fome de sucesso, com uma ganância em conquistar as coisas, e menos uma pessoa que tem empatia e que olha pelo desenvolvimento de todos ao seu redor. Muitas vezes as suas atitudes como namorado, marido, pai, mostram muito mais uma pessoa intolerante, agressiva, dominadora, do que alguém que transmita amor, paciência e todos os outros dons do Espírito. Vocês entendem isso? A partir do momento que nós tomamos conhecimento total da presença constante de Deus ao nosso lado, nas nossas vidas, a gente começa a ser constrangido por Deus. E essas barreiras começam a cair. Nós começamos a dar espaço a Deus em todo momento da nossa vida. Você pode sim ser um empresário de sucesso, você pode sim ter um hobby e ser relevante, sabe, na sua vida, mas tudo isso tem que ser feito para a glória de Deus. Hoje eu gostaria de trazer como exemplo aqui um líder que se tornou exemplo de liderança, de gestão de pessoas, de gestão de projeto, uma pessoa que poderia estar no ranking dos melhores líderes do mundo, dos mais bem-sucedidos, e tenho certeza que no ranking de Deus ele está. Eu estou falando de Neemias. Neemias foi um cara que recebeu um propósito muito difícil: reconstruir os muros de Jerusalém após o povo de Deus passar anos sendo subjugado e dominado. Ele sabia que aqueles muros, portões e as torres representavam muito mais do que simplesmente uma construção. Representavam a segurança do povo, controle, autoridade, confiança e muitas outras coisas que foram tiradas, destruídas e queimadas junto com aquela construção física. Neemias tomou algumas atitudes que estão muito alinhadas com o que a gente compartilhou até então. Primeiramente, ele demonstrou amor pela obra de Deus, amor pelo povo de Deus, que vai muito além dos interesses que ele tinha como pessoa. Ele orou a Deus e pediu um direcionamento para que ele pudesse entender o que ele precisaria fazer. Deus estabeleceu um propósito no coração dele. Uma vez que esse propósito estava estabelecido, ele passou a analisar a situação. Ele andou por toda a muralha e registrando todos os pontos de atenção e criou um plano de ação baseado nesse propósito que Deus havia colocado no coração dele. Aí você pensa, mas Neemias tinha todo o povo de Deus junto com ele. Ele ia ter muitos recursos para conseguir executar essa obra. Tinha todo o apoio. Mas na verdade não era essa a realidade. Ele não tinha boa parte do povo, porque muitos estavam voltando de cativeiros, voltando de prisões que se encontravam. Então assim, ele não tinha os recursos e ele não tinha todo o povo disponível. Ele criou o propósito no coração de cada uma das pessoas que ele tinha disponível naquele momento. Ele olhou para todo aquele trabalho que precisava ser feito nos muros e dividiu o trabalho em 41 setores de atuação. Então, cada
grupo de pessoas sabia exatamente aonde ele tinha que trabalhar e qual resultado era esperado do trabalho deles. Ele deixou muito claro o que era esperado, quais eram os desafios, ele delegou tarefas, colocou pessoas para serem líderes e trazer ali muitas vezes um direcionamento para ele também, colocando sempre de acordo com as competências dos voluntários que ele tinha ali. E com isso a gente deve pensar, então foi tudo mil maravilhas. Ele deixou tudo certinho, todo mundo sabia ali, era só seguir o script e ia dar tudo certo. Só que não, né? Bom, mesmo dando tudo, propósito, plano de ação, todo o acompanhamento, mostrando como deveria ser feito, deu errado. Então isso nos mostra que não adianta nada a gente estabelecer um propósito, criar o plano de ação que esteja alinhado com esse objetivo e simplesmente esperar que dê tudo certo. Simplesmente sentar ali na cadeira, bom, eu já deixei tudo aqui esquematizado, sei onde a gente precisa ir, criei meu plano de ação, agora é só esperar as coisas acontecerem. Não é bem assim, porque se a gente esperar, vai dar errado. Neemias enfrentou muitos problemas externos durante essa jornada. Personagens poderosos que representavam um confronto direto com o atingimento desse propósito. Sambalá, Tobias, Gesem, líderes de povos que trouxeram fatores de atrito e oposição para esse objetivo. E além disso, muitas pessoas ridicularizando o trabalho que eles estavam fazendo. Deixa isso pra lá, sabe? Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Deixa isso aí assim, já tá assim há tanto tempo. Isso aí não presta mais não vai gastar energia com isso. Só que Deus tinha colocado um propósito no coração deles. E além dessas pessoas negativas, o povo de Deus sofreu ataques. Então durante ali, porque representava o controle, poder, como eu citei no começo, então os outros povos não queriam que Jerusalém voltasse a ter o controle das suas terras, voltasse a ter esse poder. Então eles atacavam as pessoas que estavam na obra ali durante o dia a dia. Então imagina, você está ali colocando um bloco e aparece alguém de espada pronto para te matar. Então uma situação muito difícil. E além disso, todo esse povo que estava na obra, mesmo preparado, mesmo com todo o engajamento, quando eles começaram a ver todos esses problemas acontecendo, tantos líderes atrapalhando os planos de Deus, tantos ataques, eles começaram a temer esses ataques, temer até pelas vidas deles. E com isso eles começaram a se desmotivar e eles começaram a deixar de exercer as tarefas que eles estavam ali responsáveis. Então, mais uma vez, não adianta nada a gente deixar tudo alinhado, montar um cronograma, criar todo o processo, montar um PowerPoint para apresentar para as pessoas o que precisa ser feito e esperar que tudo saia bem, sabe? A gente tem que estar próximo. Neemias precisou estar muito próximo do povo, ele precisou confrontar essas ameaças, ele precisou pedir ajuda de outras pessoas de uma forma que eles dessem cobertura, sabe? Tipo, alguém que pudesse olhar pelos trabalhadores. A orientação foi, você trabalha com o bloco com uma mão e a espada na outra mão, sabe? Você tem que estar em alerta. Então ele foi dando novos direcionamentos, se adaptando. Ele precisou renovar o propósito no coração dele mesmo e das pessoas, mostrando lá no vídeo passado, né, no conteúdo passado, eu falei, né, se você faz um evento e não responde a pergunta do o porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo, esse evento não prestou para reafirmar, né, para renovar esse propósito. E Neemias teve que fazer isso com o povo dele, teve que mostrar o porquê que eles estavam fazendo aquilo, qual que era o objetivo principal. E o mais incrível, mesmo com todos esses fatores de dificuldade, Deus capacitou que todo esse trabalho fosse concluído em 52 dias. 52 dias é menos de 2 meses. É muito pouco tempo para muito trabalho, para pessoas que estavam desgastadas. Ninguém estava, sabe, tipo, pô, acabei de sair da faculdade, tô fortão aqui, tô cheio de energia e vou trabalhar. Não, eles acabaram de voltar de uma situação de muitas vezes de prisão, uma situação assim terrível. E eles trabalharam por 52 dias para reconstruir todo o muro de Jerusalém. Então é um trabalho fantástico. Eu sei que o livro de Neemias, ele é bem cansativo de ler. Ele tem muitos nomes, ele tem muito, sabe, relatório das pessoas, sabe, que trabalharam, que voltaram dos cativeiros e tudo mais.
mas eu sugiro que você gaste um tempo, que você estude esse livro, que você medite na mensagem que tem gravada ali naquelas palavras, que você busque materiais de estudo, não sei se em Bíblias comentadas e materiais de outros pastores, outros pregadores, que te enriqueça sobre esse tema. Tenho certeza que isso é material, como eu falei, de líderes de gestão. Você muitas vezes quer se tornar um líder dentro da sua carreira, tenha Neemias como exemplo de gestão de pessoas e de projetos. Tenho certeza que ele vai te ensinar muita coisa que vai te guiar aí por toda a sua vida. E para concluir essa parte de Neemias, assim, as coisas principais que eu tiro, os exemplos que Neemias deixa pra gente é a questão da intimidade com Deus, a questão de ter um propósito estabelecido e cultivar isso, sabe? Não adianta você plantar uma semente e esperar que daqui 2 anos você vai ter alguma coisa. Você precisa cuidar, você precisa regar, você precisa estar ali para proteger, para muitas vezes se adaptar. Então, e Neemias também deixa esse exemplo de reconhecer as falhas e fazer correções, de impulsionar o sucesso através de outras pessoas. Neemias não estava procurando a glória, não estava procurando o sucesso. Ele queria cumprir o plano de Deus, fosse ele executando, fosse outra pessoa. Então, são exemplos muito valiosos que a gente leva para a nossa vida. Agora eu queria fazer um desafio com vocês. Depois desse conteúdo todo compartilhado, eu queria que você fizesse um registro dos seus propósitos. E um parênteses aqui, se você não tem o costume de fazer anotações ou ter ali um diário ou alguma forma de algum aplicativo para organizar a tua vida, já deixo aqui o primeiro puxão de orelha. O Dudu Andrade falou uma frase que me impactou bastante: quem anota recebe mais, quem deixa na memória perde. E isso também vai muito alinhado com o que eu falei, né? A gente tem muitas vezes trata a vida empresarial de um jeito, na escola, educação de um jeito, e na igreja a gente trata de outro jeito. Eu sempre fui um cara que anotei muito reuniões, tarefas e também em aulas, né? E na igreja eu nunca tive muito costume de anotar as coisas. E quando o Dudu Andrade fez essa frase ali, soltou essa frase, eu passei a anotar tudo. Quantas vezes o pastor respirou na pregação. É uma coisa que tem me edificado bastante e tem me ajudado a edificar outras vidas, porque só através dessas anotações que hoje eu tenho muito conteúdo para conseguir trazer para vocês. Então eu gostaria que você colocasse nesse registro, você colocasse em prática essa questão de estabelecer um propósito. Então eu queria que agora você colocasse nesse registro, nesse caderno, diário, no aplicativo, quais são os seus propósitos. E se você não tem isso ainda definido, então primeiro, busque intimidade com Deus, busque esse direcionamento que só pode vir de Deus. Não deixe que outras pessoas estabeleçam um propósito para você que não está alinhado com o que Deus queria para a tua vida. Então faça esse alinhamento com Ele, busque esse direcionamento. Eu tenho certeza que se Deus falou com o teu líder, se Deus falou com os seus pastores, Ele vai falar com você também se você buscar essa intimidade com Ele. E uma vez que você estabeleceu ali os propósitos, você comece a registrar os seus planos de ação. Que você coloque ali no papel para você fazer aquela avaliação que eu falei. Se eu estou usando os meus recursos de forma a impulsionar o sucesso desse propósito. A gente tem que, não que a gente não possa fazer outras coisas, mas a gente tem que canalizar a nossa energia, canalizar os nossos recursos e conseguir o máximo proveito, porque esses recursos são finitos. A gente não vai ter energia para sempre, a gente vai ter momentos de alto e baixo. E o principal, falando até sobre isso, busque uma rede de oração por você. Você não precisa compartilhar os seus objetivos, os seus propósitos de uma forma integral, mas peça oração para o teu amigo. Eu tenho certeza que tenho orado por todos vocês que estão aqui e outros que também não entraram, pessoas que eu conheço que estão investindo no seu ministério, investindo na obra de Deus, e quem não está, eu estou orando para que Deus incomode, para que Deus constranja e que volte a exercer a obra de Deus. Amém? Peço que Deus abençoe muito a vida de vocês e que isso possa abençoar e edificar a vida de todos. Obrigado.